Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Estou no Equador, na cidade de Cuenca, uma das cidades consideradas históricas aqui no Equador e também uma das mais seguras. Uma cidade que você caminha por aqui, você percebe a segurança. Fica na serra e, para quem não sabe, o Equador é dolarizado. Então aqui tudo se compra em dólar. Aqui quem manda é o dólar. O Equador é o único país sul-americano que tem a sua moeda, o dólar. Essa é a principal igreja de Cuenca, a Catedral Imaculada Conceição. É enorme esta igreja. Cuenca é oficialmente chamada de Santa Ana de los Rios de Cuenca. E, para quem não sabe, também é a cidade do chapéu, Panamá. É aqui que tem a principal fabricação do Equador. E mais uma informação interessante, para quem acha que o chapéu Panamá ele é originário do Panamá, não é. Ele é aqui de Cuenca. E vamos aproveitar para conhecer também um pouco dessa fabricação. Eu estou usando o meu e vou descobrir se é falso ou não. Espero também comprar um e levar de recordação. Um outro detalhe também é que Cuenca é a terceira cidade mais populosa do Equador, perdendo apenas para Quito, que é a capital, e Guayaquil. Aqui a população somente de Cuenca é de 350 mil habitantes, mas se contar toda a sua região metropolitana pode chegar a 660 mil habitantes, segundo o censo de 2022. E essa praça, ela se chama Parque Caldeirão. E Cuenca significa, em espanhol, Vale Profundo rodeado por montanhas. E Cuenca, além de ser uma cidade histórica, com essa arquitetura espanhola e também francesa, é uma cidade muito cultural. Aqui, grandes nomes do Equador, que fazem parte da cultura, artistas, viveram aqui. E eu vou ficar em Cuenca por 5 dias antes de ir a Guayaquil. Então eu vou aproveitar para fazer alguns conteúdos no mesmo vídeo. Porque em Cuenca, além de ter muitos fatos interessantes para conhecer, também foi uma cidade habitada pelos Incas. E estou fazendo já essa caminhada para conhecer melhor o centro histórico. Ele é um centro grandinho até. E aqui, o City Tour, eu já fui atrás para saber valores, sai em média de 10 dólares. Como estamos falando em dólares, nós estamos falando aí hoje em aproximadamente 55 reais, convertendo. Aqui no Equador, por ser dolarizado, fica um pouquinho mais caro também as coisas, embora eu já estou encontrando alguns restaurantes e cafés da manhã que oferecem por 2 dólares e 50, que é uma realidade mais ou menos como no Brasil. E eu estava em Chiclayo, onde a altitude é o mesmo nível do mar, e agora estou a 2.500 metros de altitude, na região serrana aqui do Equador. E olha só, essa é a nova Catedral, a Cúpula Azul, muito bonita. E uma coisa que chama atenção são essas docerias que tem aqui. Não aguentei e fui comprar uns docinhos. Que delícia que são esses doces, hein?
E pra mim, como esses doces são novidade, tem que comer com moderação. Os chocolates tradicionais aqui de Cuenca. Uma delícia. E aqui tem feiras, lojas de artesanato, como em todos os lugares que a gente conhece, turisticamente falando. E um mercado logo na frente, um mercado central, onde se vende de tudo, frutas, carne. Estou no segundo dia de passeio aqui em Cuenca. Estou caminhando pela Rua de Santa Ana, essa rua que fica ao lado da principal catedral chamada Imaculada Conceição. Eu estava na catedral agorinha há pouco, entrei na igreja, muito bonita, mas ela está em reforma e também não é permitido fazer filmagens. Tudo certo, vamos continuar esta caminhada. Hoje de manhã também fiz um saque em um dos caixas eletrônicos aqui de Cuenca e paguei uma taxa de $5 aproximadamente, $5,13. E é um valor altinho, salgado. Fiz um saque de aproximadamente $200 e com isso vamos começar a comprar aí alguns passeios para fazer aqui em Cuenca e também poder desfrutar melhor da cidade, já que aqui eles não aceitam muito o cartão. Então os meus cartões aqui somente em supermercados grandes que ficam mais distantes do centro histórico. Então se você for pensar em pagar Uber para ir no supermercado para usar o cartão, vale mais a pena fazer um saque mesmo pagando essa taxa, porque vai compensar em relação ao táxi. Aliás, aqui não tem Uber, pelo menos o aplicativo avisa que tem, mas já fiz algumas tentativas e está sempre indisponível. Então em Cuenca especificamente não tem Uber. É uma das primeiras cidades que eu tive este problema. Nas demais, Peru, Bolívia, Chile, não tive problema algum com Uber. Então aqui você pega um táxi. Eu, por exemplo, do terminal rodoviário até aqui, quando eu cheguei de Chiclayo, eu paguei $2 para o motorista. Só que teve um probleminha. Este mesmo motorista no final, além de não me deixar no local certo, eu tive que ir caminhando por alguns metros, ainda pediu a propina, porque aqui também eles pedem propina. Eu fiquei pé da vida e não paguei a propina. Porém, na hora que ele me deu o troco, ele pegou e me deu o troco errado. Então ele me garfou $1. Fiquei mais pé da vida ainda, porque eu não gosto de ser enganado. Não que $1 seja uma grande diferença, não vai fazer muita diferença na minha vida e nem na viagem. Porém, não gosto de ser enganado. E um outro detalhe, pessoal, é que aqui o custo de vida é muito alto. É o custo de vida mais alto do Equador. Todas as pessoas que moram aqui me relataram este fato. E a questão é que aqui é um lugar de imigração também, né, pessoal? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, são muitos americanos e europeus que vêm morar para cá. Isso também pelas facilidades, por ser uma cidade muito segura. E para os americanos também compensa muito porque é o dólar, né, que manda aqui. Aqui no Equador você só pode usar a moeda dólar. É a moeda oficial do Equador desde 2000, quando uma crise econômica gigante fez com que o sucre simplesmente perdesse completamente o seu valor. E com isso foi adotado o dólar desde 2000, ou seja, 25 anos já. E a Calle Santa Ana, que seria a Rua Santa Ana em português,
ela foi muito importante para Cuenca, não apenas culturalmente, após a fundação desta cidade. Afinal, Cuenca é uma cidade histórica e muito antiga, datada em 12 de abril de 1557, mas também serviu 40 anos antes como uma passagem para os povos de outras culturas que viveram aqui, inclusive os incas. Acabei de fazer uma compra de 2 passeios aqui em Cuenca, em região, por uma agência aqui de Cuenca, e descobri que o Banco Internacional não cobra taxa. Então, pessoal, quando vier para Cuenca ou para qualquer lugar do Equador, o Banco Internacional não cobra taxa. Eu descobri atrasado, paguei cerca de R$30, mas vai ter uma próxima oportunidade para pagar menos. Afinal, vou ficar pelo Equador por 15 dias e pelo menos mais uns 2 saques eu terei que fazer. Diluindo tudo, vai ficar muito mais barato. E olha só, pessoal, aqui tem um trem elétrico hipermoderno que passa bem no centrão aqui de Cuenca, no centro histórico. É um trem muito bonito e eu não sei exatamente o valor, mas vou me informar para poder divulgar a vocês. E eu também vou fazer esse passeio, então em breve saberei todos os detalhes deste trem. E essa é a igreja de Santo Domingo. Olha só quantas pombas aqui em frente desta igreja bem antiga também, e que faz parte do centro histórico de Cuenca. E eu acabei de me informar a respeito do valor para você andar com este trem elétrico. E é apenas $1. $1 aí, aproximadamente 5,50, fazendo uma conversão um pouquinho mais cara. Afinal, as conversões aqui nunca vão ser as mesmas do dólar comercial no Brasil. Então um pouquinho mais caro, você vai pagar em torno de 5,50 para fazer este passeio de trem elétrico pela cidade de Cuenca. E um dos locais para você pegar o trem é aqui, ó. Tranvia Santo Domingo. E olha só, pessoal, é muito fácil comprar. Tem essa espécie de caixa da Tranvia que você insere $1 e vai sair o boleto. E aí você vai poder entrar neste trem elétrico que vai para diversos locais. Então você consegue conhecer muito do Parque Industrial de Cuenca. Você consegue conhecer muitas coisas somente andando com este trem. E com todas essas dicas que eu estou dando, eu mereço uma curtida, eu mereço aí também um comentário, que vocês compartilhem, porque realmente vou fazer um vídeo completo desta cidade incrível chamada Cuenca. Uma cidade segura, com um custo de vida um pouco mais alto que as demais cidades do Equador, porém é uma segurança total. Aqui você se sente muito tranquilo andando nas ruas, vale muito a pena. E para comprar é assim, pessoal, você tem que ter uma moeda de $1 e começar o processo, que é fácil. Comprar boleto, valor unitário $1, aceitar. Aí você coloca a moeda aqui e vai pegar o seu boleto para poder entrar. Demorando um pouquinho, mas vai sair. Aqui.
Você pega aqui, pessoal. É assim, fácil. O tempo de espera aqui, mais ou menos, é de 15 minutos de intervalo de cada trem. E uma das coisas que a gente descobre, essas informações, é falando com as pessoas, né? Com os locais. Para isso, é sempre bom aprender um pouquinho espanhol, né? E vamos entrar. E uma coisa interessante deste passeio de trem é que você não ouve barulho nenhum por ser elétrico e é bem suave mesmo. Não tem nenhum tipo de trepidação. E aqui, pessoal, se você por algum motivo tentar manipular e entrar sem pagar, a multa é de 50% de um salário mínimo aqui do Equador, que é de aproximadamente 450 dólares. Ou seja, pesado, hein? E como que as pessoas podem descobrir que você manipulou? Porque aqui tem um fiscal que vai passar de cadeira em cadeira, de poltrona em poltrona, para poder passar o QR Code do seu boleto. Achei bem interessante esse transporte, porque você conhece um pouquinho do parque industrial aqui de Cuenca, onde tem as principais concessionárias de veículos e muitas outras empresas. Interessante. E estou no terminal terrestre da rodoviária aqui de Cuenca, onde vou comprar uma passagem para Guayaquil. E aqui também tem transporte por ônibus, que o valor é mais em conta. 30 centavos, pessoal, 30 centavos a passagem de ônibus, ou seja, muito mais em conta que o trem elétrico e muito, mas muito mais em conta que o táxi, que você vai pagar 2 dólares, e isso se não tiver que pagar propina. E aqui na rodoviária você vai ter várias opções de caixas eletrônicos para poder fazer o saque. Mas o melhor é o Banco Internacional, que aqui não tem caixa. Olha lá. E porque você não paga nada para sacar. E outra informação que eu não sabia, pessoal, fui no transporte São Luís, que aqui faz um transporte até Guayaquil e outras regiões, enfim, de ônibus. Porém, eles disseram que para comprar em outro dia, você vai ter que vir no mesmo dia que você vai viajar. Não pode fazer este tipo de compra. Isso por causa dessas cooperativas aqui, ó. Cooperativas que tem aqui no Equador. E aqui nós estamos em frente ao mercado 9 de outubro, onde eu estou hospedado. Também tem um mercado principal. Aqui em todas as regiões de Cuenca tem algum mercado grande que oferece um pouco de tudo aí de produtos. Olha só que beleza a arquitetura desses prédios antigos de Cuenca. As igrejas também. E agora vou almoçar. Encontrei alguns lugares muito bons aqui e o valor em conta. Aqui você consegue almoços por
$2,50. E comida muito boa. Aqui também tem muitos museus, muitos lugares interessantes para conhecer. Estou visitando alguns aos poucos. E essa, pessoal, é a Catedral Antiga. Uma igreja muito mais antiga do que a Catedral Imaculada Conceição, que foi construída para poder suprir a necessidade de uma cidade que estava crescendo constantemente. A Imaculada Conceição fica logo na frente. Essa igreja, ela deveria ter terminado com as torres na parte de cima. Porém, devido ao problema estrutural, porque esta igreja ela não suportaria o tamanho, o peso das torres, então ela ficou inacabada. Um erro, uma falha estrutural, né? Olha só aqui uma apresentação. Vamos dar uma olhada. Os vestidos típicos das equatorianas. Só não vou fazer foto com essas mulheres aí porque as outras dos outros países vão ficar com ciúmes, né? Então, deixa quieto. Teatro Casa de la Cultura. Muito bonito este teatro aqui de Cuenca. E antes de fazer um passeio agora pela tarde pelos mirantes que tem aqui em Cuenca, para ver toda a cidade, inclusive à noite. Olha só que lindo lugar para poder passar um dia almoçando ou jantando. Que maravilha, hein? Ah, e aqui se vê o estádio Alejandro Serrano Aguilar. Exatamente, abaixo está o estádio Alejandro Serrano. Estou no Mirante Ito Cruz, um dos locais mais altos aqui de Cuenca. Aproximadamente 2.800 metros de altitude. Olha só as indicações de onde cada país está. Realmente os mirantes aqui em Cuenca, eles não podem deixar de faltar na sua visita nesta cidade incrível aqui no Equador. E é isso aí, pessoal. O que vocês estão achando deste passeio? Deixe o seu comentário. Olha só, pessoal, estou bebendo canelaço. Que a base principal dele é o abacaxi, e é bem quente. Bom, e ajuda para ter o frio aqui. E depois de comprar um mini pochete, que não é aqueles que você coloca na cintura, mas sim no bolso de Cuenca, assim vou poder colocar minhas moedas. E depois de tudo isso, estou aqui no Mirante de Turi. Aqui tem um pouco mais de estrutura em relação ao Mirador Ito Cruz, porque é um local mais visitado também. Mas o Ito Cruz ele é mais alto e me parece que a vista é muito mais bonita. E essa é uma igreja aqui de Turi. E eu vou aproveitar para tomar um cappuccino aqui neste restaurante, porque está muito... Ali, ó, meus amigos equatorianos. Esto.
Estamos aproveitando um cappuccino aí com os amigos equatorianos. De qual cidade? Manta. Mandarín. Manta. Ah, perfeito. E de bônus, para finalizar, o Mirante El Calvário. Olha que coisa incrível. Incrível a cidade de Cuenca, dá para ver toda ela. O senhorzinho viu que estava chegando gente aqui e acabou ligando as luzes para melhorar ainda mais a iluminação. E aqui tem uma capelinha no Mirante El Calvário. Dizem que aqui são 59 igrejas somente em Cuenca. No creo. Es porque le sube la cabeza. La llama. Pues se tiene tremendo guasamayero, o sea que está aquí, ¿sí la ven? Usted sáquele beso mejor. Miren, ya está aquí, está. No, no salen a menudo ellos. Es por ende como tenemos ahí las llamitas. Son libres, no tienen Son dueño. libres. Aquí se encuentran con las curvas demasiado pronunciadas. Ay, sí, Ya hasta que frenar se les resbala su vehículo. Claro, frenan y ahí se les va la fuerza de acá. Sufren. Claro, y hay bastantes accidentes. Aquí ha habido bastantes accidentes. Y a pasar de los años no se puede destruyendo y se puede apareciendo estas montañas, estas cordilleras. E estou em mais um dia de passeio aqui na região de Cuenca, mais precisamente na Reserva Nacional de Carras. Olha que beleza de lugar. O nome desta lagoa se chama Toreadora. Esta Reserva Nacional, chamada de Carras, possui mais de 250 lagoas. E ao longo do trajeto, subindo a 4.100 metros de altitude nesta região, você vai apreciando algumas pelo caminho. Mas vamos conhecer as principais. Aqui temos uma escadinha de pedra que vamos descer até o lago. E essa região, apesar de ser alta, com 4.100 metros de altitude, chove bastante, por isso que temos tantas lagoas. Aqui também serve como fonte de abastecimento de água para essas regiões aqui serranas de Cuenca. E também tem muitas trutas. Então, o peixe mais famoso aqui nessa região são as trutas. Estou às margens desta lagoa chamada Toreadora, com os amigos equatorianos que fiz aqui em Cuenca. E cheguei a mais um ponto turístico, o Mirador Três Cruzes, no Parque Nacional Carras. Já temos alguns amigos aí passando por problema com soroche, o mal da altitude. Essas são as 3 cruzes que dão um nome a este mirante. Que visão impressionante deste mirante Três Cruzes. E o que vocês estão achando deste passeio aqui em Carras? Deixe o seu comentário. Y la Virgen de Carras, aquí vemos bastantes agradecimientos por los milagros que ha hecho la Virgen de Carras. Aquí
podemos ver bastantes milagros, tanto como gente que ha migrado, gente con enfermedades, gente con discapacidad y otros más. Ha hecho la Virgen bastantes milagros, es por ende que aquí podemos ver bastantes agradecimientos. E vamos conhecer, olá, olá, vamos conhecer o Santuário da Virgem de Carras. Dizem que ela apareceu nestas montanhas e que já realizou vários milagres. Este nicho de aquí es lo que baja de los diferentes lagunas que venimos viendo de la parte de arriba. Ah, interessante. Y une abajo con la otra laguna que une el río Tomebamba. Tomebamba, Sí. perfeito. O rio Tomebamba é o rio que é muito famoso em Cuenca. É um dos 4 rios que passam pela cidade, formando depois o rio Cuenca. Es un rostro, una cara que podemos ver que se formó gracias a los glaciales. La forma de un rostro mirando hacia el cielo. Interessante. Isso do lado direito. Lembrando que no Equador predomina a religião católica, Aquí está la iglesia. como no Brasil, como no Peru e na maioria dos países aqui sul-americanos. Cuidan bastante aquí lo que es las diferentes lagunas. Y las diferentes lagunas, hay muchas lagunas que son vírgenes, que no tienen entrada para las personas. Muita água, pessoal, muitos córregos descendo das montanhas. Las lagunas son totalmente puras. E Cuenca, como eu já tinha falado, é considerado o local com a água mais pura, os rios, os lagos. Entonces, tranquilamente. Essa é a Y água también esta pequeña para orillita enfermos. es para pedir los deseos. Si quieres desear, va a estar una manera. Uma água totalmente limpa para beber, mas também para a cura. Então vamos com essa água passar, já que posso precisar no futuro, né? Sí se puede. E são muitas oferendas que os devotos deixam aqui para a Virgem de Carras. E depois de conhecer um pouco da história da Virgem de Carras, vamos conhecer Chocolateira, que é um restaurante aqui muito perto. Vai ser a última atração deste passeio de hoje. Mas vamos continuar fazendo vídeos em Cuenca. Esta é a Chocolateria dos Chorreras. Olha só que montanhas lindas. E aqui você tem a cultura dessas chocolaterias de ter um Cadillac cheio de chocolates. Eu vi isso também em Cuenca. Olha só, é apenas um carro decorativo. Olha só, uma embarcação toda feita com chocolate. Uma decoração aí, mas é chocolate de verdade. E olha que belíssima visão dessa cascata. Que beleza de lugar, hein? Só que assim, pessoal, a única coisa que tem uma crítica a fazer em relação a este local é que no centro de Cuenca você vai conseguir muito mais barato os chocolates. E olha só a
quantidade de trutas que tem neste lago artificial. Vale a pena demais conhecer. Mas fica essa dica. Em Cuenca, os chocolates são mais baratos. Não que sejam baratos, mas são menos caros que aqui. E mais lagos com trutas. Tá cheio de trutas. E as noites aqui em Cuenca são sempre muito movimentadas. Estou em frente ao Santuário Mariano e também à Praça das Flores. Lugar bom aí para comprar os buquês aí para a amada. E logo ao lado da Igreja São Francisco, que é mais um ponto turístico aqui de Cuenca, tem uma grande feira de roupas. E nós vamos seguindo, passeando pelos pontos turísticos aqui de Cuenca. Amanhã de manhã, bem cedinho, espero visitar uma loja de chapéu Panamá. Mais um dia de passeio aqui por Cuenca. Vamos conhecer hoje como é a produção do chapéu Panamá. E aqui temos sempre as bandeiras da província de Azuay, onde estamos em Cuenca, e a bandeira do Equador. E aqui é o Museu de las Culturas Aborígenes. Aqui a gente encontra já alguma coisa de chapéu Panamá. E já estou em frente ao Museu del Sombrero de Paja Toquilla, que é o Museu do Chapéu Panamá. Aqui, toquilha é a planta que forma a palha para você extrair a matéria-prima. E assim você consegue produzir o chapéu. E não necessariamente você precisa vir neste museu que fica mais próximo do centro histórico. Lá tem também um museu que fica ao lado da rodoviária de Cuenca, que é um pouco mais afastado, mas também não é tão longe assim, dá para ir até caminhando, que é o Museu de Homero Ortega, que é a principal marca de chapéu Panamá e uma das maiores produtoras aqui do Equador. Lembrando que existem algumas cidades também, como Montecristi e Sique-Sique, que você encontra pessoas fazendo o chapéu nas ruas. E é hoje que eu vou descobrir se o meu chapéu é verdadeiro ou falso. E esse museu ele é guiado, então vamos contar com a presença de um guia que vai nos ajudar a fornecer as informações de como é produzido. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás. Sí. Mucho gusto, André. Un gusto. Muy bien. Todo empieza con esta planta que tenemos aquí. Es la toquilla, un tipo de palma que se da en la costa y Amazonía ecuatoriana. La misma es cosechada, hervida, clasificada, secada al sol y blanqueada para obtener esto de aquí. A esta estructura le conocemos como el cogollo de la paja toquilla y es la materia prima a partir de la cual surge el sombrero. Con esta estructura de aquí, que es una serie de nudos iniciales que se llama el comienzo, y luego se va tejiendo en un patrón en espiral alrededor del mismo para darle la forma a la corona. Luego, Todo tecido a la mano. todo a mano, 100% a mano, ¿sí? Una vez que se tiene la corona,
Se toman estos moldes conocidos como hormas, se coloca la corona aquí y se teje una vestimenta alrededor para darle la forma del cuerpo del sombrero. Luego, cuando se tiene el cuerpo, se vuelve a cambiar de patrón para darle la forma del ala y obtener finalmente este sombrero de aquí que le llamaríamos un sombrero en bruto. Esto es lo que recibimos de las comunidades de tejedoras y aquí nos hacemos cargo de tomarlo y transformarlo en un sombrero terminado como el que estoy utilizando, ya que este establecimiento no es únicamente tienda y museo, aquí se confeccionan sombreros todos los días. Todos los sombreros que va a ver en la parte de la tienda son hechos en este lugar. El sombrero auténtico ecuatoriano empieza con una espiral concéntrica, ¿sí? Y de ahí va surgiendo como que alrededor, se va tejiendo alrededor del mismo y ahí se le va creando todo el sombrero en una sola pieza. Y eso permite que también, como es una espiral, vaya creciendo, en este caso que vemos que Entonces, este tiene colores. siempre empieza por Sí, una espiral. Exactamente, siempre por una espiral. O sea, por este que se llama el comienzo y luego se va tejiendo en espiral expansivamente. Y eso permite que se vayan creando, como puede ver, distintas formas geométricas. Entonces, mi sombrero no es verdadero. No, pero se nota que es tejido a mano. Se nota que sí es tejido a mano. Parece que la fibra sí es, pero no, en cambio, aquí es un cuadrado de tejido porque también se puede tejer plano, planchas, por así decirlo. Las planchas tienen un patrón, entonces aquí lo que ha sido hecho es tejido la plancha y luego después de eso se va cambiando el patrón para darle la forma del sombrero de una manera distinta, porque esto sí es tejido a mano, pero es otro patrón. Porque a muchas imitaciones, fíjese, el patrón es sin importar de qué parte del sombrero se le vea, se le ve como sale, como decirlo, de manera expansiva. Cuando es una imitación, se nota como esto, un solo plano, por así decirlo, independientemente de que no tenga un patrón correlacionado con el resto del tejido. Lo primero que se hace es tomar el sombrero bruto y cortar toda la paja que tiene en los bordes y luego colocarlo en este tipo de estructuras usualmente hechas de mármol, y con un mazo como este se va golpeando el sombrero para compactar y suavizar la fibra. Luego de eso tomamos al sombrero y lo colocamos en este tipo de mesas que, como pueden ver, tienen estos agujeros hechos para el cuerpo del sombrero y se le va planchando de esta manera. Tenemos en esta parte central son sombreros estándar. A nuestra izquierda hay dos adaptaciones, la primera con sombreros semifinos, la segunda com sombreros finos. Olha só, pessoal. Os finos, eles têm valor agregado bem maior. Uma média de valor é mais ou menos quanto? A ver, uno de estos va entre los 40 a 62 dólares. Semifinos desde los 62 hasta los 250 y finos desde los 250 hasta, bueno, estos de aquí son extra finos. Este de aquí es el más costoso que disponemos, llega a los 6.500 dólares. 6.500 dólares. Debido a que toma más o menos entre 6 a 7 meses en elaborarse, en tejerse. 6, 7 meses? Sí, todo a Mucha mano. cosa. Sí. Ya no se utiliza el método tradicional, ahora se ha cambiado todo por maquinarias. Primeramente ya no requerimos estar golpeando el sombrero con un mazo, tenemos esta máquina que se llama maceteadora. Le daré una demostración para que pueda ver cómo funciona. Hace un ruido inicial. Se toman de 6 a 8 sombreros a la vez y se los pasan de esta manera. Y ahí se compacta y suaviza la fibra. Dentro de un contexto social, para eso debo referirme que hay dos puntos de vista con los cuales interpretar. El primero lo encontramos en este traje típico que representa todo lo que tiene que ver con el folclorismo local y la cultura popular en la cual se encuentra inmerso el sombrero. Sin embargo, solo es el primer punto de vista. El segundo lo encontramos en este empaque de acá. Para entenderlo hay que saber que cuando los sombreros se empezaron a exportar a Europa, principalmente Reino Unido, Italia y Francia, adquirieron otra interpretación, se los empezó a utilizar dentro de lo que es la industria de la moda.
Luego la gente aristocrática empezó a tomar los sombreros como un distintivo de la clase social, y esto hizo que la imagen y reputación de los mismos aumente considerablemente y de a poco se vaya dando a conocer por el resto del mundo. Le presento a doña Rosita Roldán y don Rafael Paredes. Doña Rosita heredó esta casa cuando tenía 10 años de edad y la casa vino con el taller incluido. Obviamente hablamos de algo básico. Cuando ella creció, se casó con don Rafael, que era un hombre empresario excelente para los negocios. Él tomó el taller, le incluyó las maquinarias, luego empezó a trabajar con las exportaciones y finalmente se amplió al turismo con la tienda, el museo y la cafetería, y así el negocio llegó a constituirse como uno de los mayores referentes dentro de la industria. Que representan a las culturas Valdivia, Machalilla y Chorrera, que se ubicaban en las costas ecuatorianas aproximadamente 3000 años antes de Cristo. La gente de dichas culturas desarrolló la técnica de tejido, técnica que hoy en día ha sido declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2012. Todo empezó con objetos utilitarios como cestos y bolsos. Luego surgió este tipo de coronas que eran de carácter ceremonial, que se llamaban tocas. En honor a las tocas se le dio el nombre a la planta, toquilla. Luego, con la conquista, se crearon una serie de sombreros básicos totalmente diferentes a los que conocemos hoy en día. Pero con la conquista la gente de Europa llegó con otros modelos, otras interpretaciones de sombreros que se adaptaron a la técnica de tejido y material, y así es como surgió el sombrero de paja toquilla tal y como lo conocemos hoy en día. El Tomebamba es el principal de los 4 ríos que tiene la ciudad. Los otros son Tarqui, Llanuca y Machángara. Todos se unen en esa dirección para formar el río Cuenca. Antiguamente el Tomebamba era el límite de la ciudad, es decir, ir al otro lado ya era ir a las afueras. Luego la ciudad creció en esa dirección y ahora encontramos el casco moderno de ese lado y el casco antiguo de este lado. E olha só, pessoal, estou levando agora chapéu Panamá verdadeiro, comprado diretamente aqui do Equador, do Museu de Sombreiro de Paja Toquilla. Ahora sim vou levar verdadeiro, não? Ahora sí el auténtico. Ah, perfeito. Muitas gracias. A ti, gracias. E o valor deste chapéu Panamá custa $40. Como eu paguei $1 para conhecer o museu, você também tem um desconto de $1, né? Perfeito. Gracias. E já estou com o meu chapéu Panamá novinho. E assim, pessoal, ele é autêntico aqui do Equador, só que o valor é obviamente 3 vezes maior. O mesmo chapéu que eu paguei em Cabedelo R$70, aqui eu paguei R$220, convertendo os $40. Então, pessoal, como eu estou aqui em Cuenca pela primeira vez e não sei se voltarei, espero um dia voltar porque gostei muito deste lugar, então vou aproveitar para comprar, né? E aqui é a cidade mais moderna de Cuenca, fugindo um pouco da cidade histórica. Já fiz uns passeios para conhecer e vou fazer mais um agora para visitar um sítio muito famoso aqui na região de Cuenca. Este é mais um ponto turístico, porque é muito bem cuidada essas margens do rio Tomebamba. E esse rio, ele é famoso pelas suas pontes de pedra. E uma das características dos rios aqui em Cuenca, como eu falei já neste vídeo, é que a água ela é limpa e não tem cheiro de poluição. Eu cheguei muito próximo também e a gente sabe que quando a água está poluída você sente o cheiro e de longe. Aqui não tem, é uma água realmente muito limpa, uma das mais limpas do mundo. O povo de Cuenca aproveita muito esta área do rio ao longo do dia para descansar,
para conversar, para se encontrar entre amigos. Já estamos chegando ao Museu Puma Pungo. Neste museu tem um pouco da história dos Incas aqui em Cuenca. Afinal, os Incas habitaram esta região sul do Equador. E também vou conhecer um pouco de outras civilizações que viveram aqui. O Museu Puma Pungo fica do lado do Banco Central do Equador. É bem fácil de achar, não é difícil. Fica bem próximo também da cidade histórica. Vamos conhecer então este museu. Fiquei sabendo que é gratuito. Aliás, uma coisa boa aqui em Cuenca, embora o custo de vida seja alto, aqui os museus, a maioria deles, você não paga para entrar. E se paga um valor muito irrisório, como foi, por exemplo, para conhecer o Museu do Chapéu Panamá, que eu paguei apenas $1, já com o guia. E aqui tem uma exposição Amo el Dólar Americano, mostrando um pouco da representação do que a moeda americana hoje traz de estabilidade econômica para o Equador, segundo esta representação cultural. E também algumas representações do que era o sucre, a moeda que deixou de circular aqui no Equador em 2000, ou seja, o dólar americano já predomina há 25 anos. E tem uma sala toda dedicada ao povo Cañaris, uma civilização muito antiga, uma das mais antigas dos Andes equatorianos. Várias representações de cerâmicas, algumas que não foram possíveis recuperar, estão em pedaços. E também como era a estrutura craniana do povo Cañaris naquela época. E aqui fora possui um pequeno sítio arqueológico. Muito interessante. Mais um lugar, uma dica para vocês conhecerem aqui em Cuenca, quem vier para cá. Repetindo, não paga nada de ingresso, só tem que deixar a sua nacionalidade para o pessoal saber de onde você vem. É um controle que eles têm aqui no museu. E olha que lugar lindo, as margens do rio Tomebamba. Incrível, hein? E também ao lado deste sítio arqueológico. Essa é a horta e jardim dos Incas. Essa é a horta que representa o que os Incas cultivavam. Fauna de El Incario, que tem trutas neste lago, que na época dos Incas também tinha. El Guacamayo e la Serpiente. Aí, ó, esse é o guacanaio. Essas são as araras azuis e vermelhas. Aqui no Brasil tem muito também. O papagaio e o galo da Campina, como chamamos. Pessoal que estiver vindo para Cuenca,
venha visitar o Museu Pumapungo e atrás do museu o sítio arqueológico e este pequeno local da fauna e flora dos Incas. Os patos aí só descansando, só de boa. E aqui a gente chega bem pertinho das lhamas. Elas ficam só observando com ar desconfiado. Vou manter distância, vai que sobra uma cuspida pra mim, né? Essa eu vou chegar bem pertinho. E elas estão bem acostumadas, ambientadas com as pessoas, né? Muita gente visitando este parque, então elas já estão muito bem ambientadas com as pessoas. Mas é isso aí, pessoal, e se vocês gostaram do vídeo, por favor, curta, compartilhe, comente e principalmente se inscreva no canal para receber as próximas atualizações de vídeo aqui em Cuenca ou em qualquer lugar do mundo. Então, um grande abraço a todos e até a próxima!